Sua piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. E aí, unicórnios, tudo bem com vocês? Então tá tudo bem. No vídeo de hoje eu vou fazer duas indicações de documentário e também de um canal pra vocês assistirem. Faz um tempinho já que a gente não fala sobre política aqui, então eu achei interessante trazer, já que eu tô com isso na cabeça, acabei de ver uns documentários legais, enfim, indicando pra vocês. Na faculdade, uma coisa que a gente fala bastante, a gente não, no caso os professores ensinam bastante pra gente, é que neutralidade não existe. Não importa quão imparcial você tem que ser, você não é 100% imparcial, nunca. É uma coisa que é praticamente impossível, porque de tudo que você vai escrever, tudo que você vai falar, a forma como você age, ela é toda um resultado de uma vivência, da sua vivência, desde quando você era criança até agora. Tudo que você aprendeu, leu, até mesmo o que você se alimentava pode influenciar uma coisa que você vai falar agora. Dentro do jornalismo, a gente tem a ideia de imparcialidade, de tentar ser imparcial, mas não totalmente, porque é impossível você ser totalmente imparcial. Então é importante vocês terem isso na cabeça pra vocês entenderem os documentários. Não pra vocês entenderem os documentários, mas pra vocês terem uma ideia de que sempre vai ter uma base ideológica. Tanto no jornalismo como nos livros, por mais próximo da imparcialidade que você seja, você não vai ser totalmente parcial, nunca. Mas isso não quer dizer que a história não deva ser contada, porque apesar da imparcialidade não ser uma coisa que exista em nenhum meio, é importante você ver aquela coisa sob várias perspectivas para que você tenha pelo menos uma ideia mais ampla daquilo. Assim você vai criar a sua opinião, que também vai ser parcial, é óbvio. Mas vamos lá. O documentário que eu indico pra vocês e que eu até indico que vocês assistam antes do próximo documentário é um documentário que tem na Netflix. Ambos os documentários que eu vou indicar tem na Netflix. O canal que eu vou indicar é aqui do YouTube mesmo. O documentário que eu tenho pra indicar é guerrasdobrasil.doc. Contém 5 episódios, eles têm aproximadamente uns 26 minutos. E você vai ver vários especialistas, estudiosos falando sobre a história do Brasil, como ela foi realmente. Tirando todo aquele embelezamento que a gente vê na escola. Como, sei lá, os portugueses chegaram aqui, todo mundo de boa, entraram, depois massacraram geral. Não, eles contam realmente como é que foi. Por exemplo, no primeiro episódio eles contam sobre a chegada dos europeus aqui no Brasil mesmo, como eles chegaram todos destroçados, sujos, e que até e nos relatos ainda falam que eles estavam fedendo, e como os índios tiveram que cuidar deles, pra eles sobreviverem, desde ensinar pra eles o que era comestível, o que não era, até onde eles tomarem banho, como eles se cuidar, remédios, tratando as doenças que tinha aqui no Brasil, e mostrando como na verdade tudo aquilo que a gente aprendeu na escola não foi bem assim que aconteceu. É um documentário que é muito importante, principalmente pra você que gosta de história, pra você que gosta de saber sobre a história do Brasil, ou de qualquer forma pra você que estuda. É um documentário muito importante, porque eles tiram toda aquela máscara que é colocada nos livros que a gente vê no ensino fundamental e médio, e mostra como realmente foi a história. Eles trazem também um pouco do contexto do agora. Eles mostram, por exemplo, naquela época foi isso que aconteceu e hoje em dia a gente tá vivendo o resultado disso desde aquela época por conta do Tana. Enfim, eles vão contando, eles fazem um contexto histórico que é muito fácil de entender e é praticamente desenhado como tudo aconteceu, além das ilustrações. Você ganha muitas referências de livros pra você ler ali se você quiser, mas a parte importante do livro que vai fazer você entender aquele contexto do que eles estão falando já é jogado no documentário, então você não tem a necessidade de buscar a informação fora do documentário, mas eu aconselho sempre que vocês vão buscar fora também. E outro documentário que eu vou indicar pra vocês, que foi lançado recentemente, agora em 2019 mesmo, chamado Democracia em Vertigem, que é um documentário feito pela Pietra Costa, que ela testemunha a ascensão
né, o crescimento e a queda do governo petista, e ela vai dando vários contextos históricos também. Eu achei interessante que ela não conta só a história dela, ela vai contando a história desde o avô dela, bisavô, vai contando como a família dela é bem envolvida com política e como a opinião do pai dela, por exemplo, mudou da extrema direita para a esquerda, como isso influenciou na vida dela, como isso influenciou na vida de todas as pessoas do país. E a parte mais interessante que eu achei desse documentário, que é uma coisa que a gente não vê tanto assim em documentário, que geralmente tem muita ilustração, é que todo documentário foi feito com base em arquivos públicos e que ela mesma fez. Ou seja, não teve algum momento que ela pegou um desenho lá pra representar o que aconteceu com tal pessoa e outra enquanto ela dublava. Não. Ela vai lá e joga o que tava passando no jornal, ela coloca o áudio do que aconteceu. E é interessante porque ela pega todo o contexto, desde o começo de toda essa crise. Não no começo não, né? Tipo, ela vai assim pro meio, aí depois ela faz uma linha do tempo. Em alguns momentos ela volta atrás pra você entender melhor, pra depois ela vir pra frente, pra você entender o contexto da coisa. É praticamente desenhado pra quem não entende de política entender o que aconteceu durante todo esse processo, incluindo o que aconteceu mais recentemente, né? O documentário se baseia da ditadura militar até a eleição do Bolsonaro, que o Bolsonaro ganhou. A última coisa que é colocado lá é que o Bolsonaro foi eleito em 2019 e que o Moro foi promovido. E o documentário ele conta com diversos depoimentos. Coloca depoimentos de pessoas tanto de direita quanto de esquerda. Tem participação, imagens exclusivas e vídeos exclusivos das pessoas que trabalham na política brasileira. No decorrer do documentário, ela vai fazendo a narrativa, então ela já deixa bem claro, desde o começo até o final, que ela tá falando da visão dela, tipo, como ela vivenciou aquilo, como ela viu aquilo acontecendo. Ela se coloca tão presente no documentário que o tempo todo você escuta a voz dela narrando aquela situação, ela coloca a vida pessoal dela presente também no documentário, que é pra deixar bem claro que ela tá sendo uma pessoa parcial, mas que está mostrando o que realmente aconteceu, tanto na vida pessoal dela, que foi tão envolvida com a política de hoje em dia, e a vida dos antepassados dela, que também foram envolvidos com a política de formas não tão dentro assim. Ela coloca todo o contexto ali que é pra você entender como foi formado a opinião política dela, e ela também traz um contexto em cima da visão de outras pessoas. Então ela coloca ali a pessoa da limpeza para falar sobre o assunto e também o empresário para falar sobre o mesmo assunto. Então você tem ali duas visões diferentes, de mundos diferentes, de realidades socioeconômicas e culturais diferentes para falar sobre o mesmo assunto. E eu queria levantar um bônus porque eu achei o documentário muito bonito visualmente. O que mais me pegou ali no documentário, além de toda a história, né, de todo o contexto, foi a música que eles usaram. Eles usaram uma trilha sonora muito boa para fazer o documentário inteiro. Enfim, eu recomendo que vocês assistam esses dois documentários. O Democracia em Vertigem, ele tem aproximadamente umas 2 horas, então você pega aí um tempinho bom pra você assistir. Mas ele prende bastante, então você não vai se sentir entediado em momento algum, mesmo sendo falando sobre política. Ou talvez eu não tenha achado que seja entediante, porque eu gosto bastante de política, né? Então eu mesma não me importo em passar tipo 2, 3 horas assistindo um documentário sobre. E o canal que eu vou indicar é o canal Meteoro Brasil, porque além deles falarem sobre diversos assuntos, que eu acho muito interessante a forma como eles abordam, eles são 2 jornalistas que eles fazem vídeos sobre a política brasileira, sobre o que está acontecendo agora. Por exemplo, se lançam um escândalo que rolou hoje na política brasileira, eu acho que amanhã você já vai ter um documentário muito bem produzido falando sobre o assunto. Além deles terem um carinho enorme pra falar com os inscritos, né, porque eu acho muito fofo isso. O Meteoro Brasil, ele tem o meteoro.doc, que geralmente é falando sobre... Geralmente não, né, mas ultimamente eles têm falado muito sobre política. Então faz muito sentido você que gosta de política, que provavelmente, se você se interessar pra assistir esses documentários que eu indiquei, vai gostar de assistir os documentários deles também. Enfim, eu vou deixar aqui o link na descrição também, eu vou deixar o nome do documentário. É isso, unicórnio. Se inscreva no canal, ativa as notificações pra não perder nada, deixa seu like se você gostou desse vídeo, se não, você deixa seu dislike mesmo. Coloca sua opinião nos comentários, se você já viu esses documentários também, já deixa sua opinião sobre eles aqui. Se tem algum documentário que você quer que eu veja, que eu fale, dê minha opinião sobre ele, deixa aqui nos comentários que eu vou olhar depois. Me siga nas redes sociais, siga também as redes sociais do Lado Pan, estão todas aqui na descrição. Entra no meu grupo no Discord, que também tá aqui na descrição. Gente, olha a descrição, tem um monte de coisa ali pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!